Fala, nação atleticana! Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas está chegando o último pós-jogo desse ano. O Atlético volta para o lugar de onde ele nunca deve ter saído. O Atlético volta à elite do Campeonato Brasileiro, carimbou o acesso. E eu estou muito feliz, estou rouco, mas o importante é que o objetivo final, o Atlético conseguiu acesso. Vamos falar desse último pós-jogo do ano. Eu vou dar o que eu vi do jogo, que eu senti uma emoção grande na arena. Cara, 42 mil pessoas incentivando, empurrando o furacão. Um mosaico sensacional 3D pela torcida Fanáticos. Então, a gente tem muita coisa para falar. Seja muito bem-vindo. Um grande abraço aos inscritos. Se você que está vendo pela primeira vez, seja bem-vindo, mano. Eu vou fazer um pedido para você. Se inscreva no canal. Curte o vídeo, porque vai ter muita coisa. Os pós-jogos a gente para, é o último do ano, mas a gente vai estar atento ao mercado da bola, porque hoje a gente tem que comemorar o acesso, a volta, mas terça-feira a gente já começa a ver como que o clube está, né, para as novas contratações e para fazer esse time. Gente, eu tava lá, último jogo do ano na Arena da Baixada, foi demais, foi sensacional, foi, não tenho o que falar. Vamos falar do time um pouquinho, vamos falar do time, mas eu queria falar outra coisa. Time grande, time que, tem essa camisa aqui, pesada. Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, duas Sul-Americana, não sei, mais de 30 estadual. Caiu, no outro ano tem que voltar. E foi isso que o Atlético fez. Né? O Atlético conseguiu o objetivo final de voltar à elite do Campeonato Brasileiro. Só isso e nada mais. Mas vamos falar do nosso pós-jogo. O time era quase mais ou menos o que eu pensei e imaginei. Né? Ele veio ali com o Santos, Aguirre como central, do lado direito Teran, lado esquerdo Arthur Dias, Derek voltando, jogou muito bem. Speed Mendonça fazendo essa função já alguns jogos, jogou bem. Né? Filipinho, João Cruz e Isapelli no meio. E na frente, né, o Julimar e o Kevin Riveiros. E, gente, a Arena da Baixada estava abarrotada. Como eu falei para vocês, teve um mosaico. Cara, torcida hoje dava para ver que a gente, sim, sairia feliz. Né? Um simples empate já nos daria o acesso. Né? Mas o Atlético não quis saber, garantiu os 3 pontos em casa. O Atlético finaliza, né, a sua campanha na Série B e eu espero nunca mais ter que voltar para isso. Em segundo colocado, com 65 pontos. Né, infelizmente, aí, Coxa em primeiro, Atlético em segundo, Chapecoense e Remo, né, conseguiu aí a 4ª colocação. Sobre o jogo, Atlético teve a mudança do João Cruz, que hoje foi muito bom, né? Mostrou que a base nossa tem que jogar, né? Mostrou algumas virtudes. No meio dessa temporada, né? A base ela precisou entrar em destaque. Vamos falar de Arthur Dias, do próprio Dudu, o João Cruz, que as últimas 2 partidas entrou bem. O Derek, que foi utilizado bastante nessa temporada devido às lesões do Esquivel. Então, gente, o Atlético veio na pressão, né? 2 bolas na trave, uma do Julimar.
uma grande, né, finalização do próprio Viveiros. E aí, gente, lá no meio, né, o Viveiros deu uma segurada, uma jogada do Arthur Dias. O Viveiros fez a base, fez a parede. Aí, num toque, João Cruz fez o gol. Primeiro tempo, como o América Mineiro, falei, o América Mineiro não tinha, estava jogando solto, né, não estava nem com o resultado, porque só tinha uma equipe que era importante, que era o Atlético Paranaense. Teve um lance, último, nos 45 minutos do primeiro tempo, teve uma jogada do William Bigode, mas chutou para fora. O Atlético teve cruzamentos, né? Teve um cruzamento com o Filipinho. Foi o Filipinho que cabeceou, passou perigo. Muita transição, Viveiros, um chute do próprio Julimar. E o Atlético já no primeiro tempo já fez 1-0. Aí a gente começou, né? Na arena ali, onde pegava sinal, a gente já começou a ver que o Chapecoense tinha feito gol, o Coxa tinha feito 2. Como eu falei para vocês, né? Ia ser muito difícil, só se o Coxa quisesse perder o título para eles mesmos. Né, o Coxa ganhou de 2-0, 2-1. Mas o Atlético, o importante é que o Atlético subiu. Time grande não pode ficar mais um ano na Série B, porque sempre é mais difícil, né? Faz-me rir, até questão de investimento, o clube não consegue suprir, então sempre o segundo ano é sempre mais difícil. Mas o Atlético conseguiu acesso, veio o segundo tempo, o Atlético ali, na questão de se defender, se fazia uma linha de 5, né? Os 3 zagueiros, o Viveiros e o Derek, né, fechavam uma linha mesmo. Aí vinha ali os 3, tanto Dudu, Filipinho, Zapelli, e muitas vezes, né, porque o América Mineiro é um dos times que mais tinha posse de bola nesse campeonato da Série B, tentou empurrar o Atlético muitas vezes dava a bola para os caras para tentar uma transição rápida para matar o jogo, né, o Viveiros teve 2 arrancadas, infelizmente não conseguiu. Teve um lance do Julimar, né? Numa das arrancadas do Viveiros ganhou do zagueiro. Tocou pro Julimar, o Julimar tocou pro Speed Mendonça. Speed Mendonça chutando de esquerda já é difícil. Com a direita é pior. Chutou, mas deu aquele peidinho de véia. O goleiro conseguiu fazer uma defesa. Né? Teve uma finalização do próprio João Cruz. E aí o time tava ficando sem perna. Aí o Odair começou a mexer. Né, tirou o Dudu, tirou o João Cruz e colocou o Dudu, tirou o Julimar, que já estava também cansando, colocou o Luiz Fernando, e aí a gente começou, né, a ver, depois tirou o Filipinho, colocou o Patrick, e depois, né, faltando 3 minutos, ali a gente já via que o Atlético, né, ganhou corpo, competiu, o Atlético conseguiu, né, ainda entrou o Velasquez e entrou o Renan Peixoto, que eu acho, não sei você, mas ano que vem o Peixoto tem que ter mais minutagem, que só ele conseguiu 12 pontos pra gente. Então foi importantíssimo demais, tendo pouca minutagem, mas foi um atacante eficiente. E aí, gente, acabou, festa, alívio, né, por tudo que foi essa temporada. Torcedor que acompanhou no estádio sabe a pressão, a aflição que foi. Você aí que acompanhou de casa, de rádio, sabia que tinha horas que parecia que o time não ia. Né, fazer uma retrospectiva do campeonato, ou daí chegou, venceu 2, aí depois ficou 7 partidas sem vencer, aí venceu 7, daí depois ganhava um, perdia outro, aí depois perdemos 2 jogos fora de casa, que foi o Atlético Goianiense e Remo. O Atlético teve muita variação, né? O Atlético não teve um equilíbrio. A única partida que a gente pode dizer que teve equilíbrio, mas teve também suas variações no campeonato, foi o nosso rival, porque o Goiás, aí vocês viram, o Goiás flertou ali o G4, ó, um bom tempo, e aí chegou o final, né? Eu tava vendo, acho que eles, das 38, se eu não me engano, eles ficaram 34 partidas no G4 e eles
Hoje um jogo super difícil, um confronto direto. Eles foram lá e perderam de virada do 3-1 do Remo. Então, gente, não importa como começa, mas sim como termina. Né? Teve várias e várias coisas. Vim vendo a coletiva do próprio Daí Helm, ele falando que melhorou, deu um up na parte física do time, né? E as contratações, né, gente? Porque quando começou com o Barbieri, o time era uma bosta, mudou quase o time todo, né? O time todo mudou, na verdade. A dupla de zaga mudou, o goleiro mudou, os meias mudaram, o ataque mudou. E as contratações, que a gente não pode dizer, né, o Santos ter voltado para o gol, a vinda do Teran, do Aguirre, né, subiu o Arthur Dias, mesmo o Arthur Dias com aquele erro ridículo que foi contra o América Mineiro, o moleque, depois daquilo, ele deu a volta por cima, né, colocou o Derek, Dudu apareceu muito, João Cruz, aí veio o Zapelli, que fez uma temporada sensacional, o Leozinho, né, uma grande era uma grande incógnita, né, para todo mundo tinha, será que vai vingar? O cara é um dos melhores do mundo no futsal, e ele sim, ele conseguiu fazer bastante coisa, e aí, gente, na minha opinião, o Atlético conseguiu, né, conseguiu trazer o Teran, porque antes o nosso ataque era Allan Kardec, e a volta do Jurimar, que eu sempre falei, né, desde quando ele voltou, é um cara de Série A jogando uma Série B. Então, deu tudo certo. Speed Mendonça também contribuiu. Luiz Fernando começou bem o campeonato, mas eu sempre falo que o Paranaense não é parâmetro. Né? Teve alguns momentos que nos ajudou, alguns momentos não. O Benavides, depois que saiu o Cauã Moraes, foi um cara crucial. Tá jogando uma bola. Graças a Deus que esse cara vai ficar, porque tá na cláusula, né? Compra na Série A. E a gente tá na Série A, né, gente? Então, a nação atleticana hoje está feliz demais. E a gente termina esse ano, esse último jogo aliviado. Né? Não estamos felizes pela gangorra que foi essa temporada, mas a gente está feliz porque a gente conseguiu o acesso. Né? Que eu sempre falei que seria mega difícil, mas o Atlético ia conseguir. No primeiro vídeo, se você que está aí, eu sei que eu ganhei bastante inscritos, mas o primeiro vídeo que eu fiz, eu falei, olha, eu acho que com 63 a gente sobe, o Atlético conseguiu 65 pontos. E graças a Deus, nós estamos de volta, gente. Ai, tô feliz demais, né? Também fazer aqui, né, um agradecimento a todos os meus inscritos, alguns amigos, alguns inscritos aí. Muito obrigado, né? Último pós-jogo do ano, mas a gente vai estar aí no mercado. Vai começar agora, né? Os jogadores estão de férias, mas vai começar agora a questão da diretoria, comissão técnica, o daí Helma trabalhar. E a gente tem que continuar na pressão para que ano de 2024 não seja, né, que a gente não volte nunca mais para uma Série B, porque esse time aqui, ó, é respeitado a nível nacional, esse time é grande e ele voltou para o lugar que de onde ele nunca ter saído. Nação Atleticana! Uma boa noite. Graças a Deus estamos de volta. Um grande abraço. Cara, se inscreve no canal, curte esse vídeo. Vamos comemorar. Segunda, terça-feira a gente a gente começa a ver o que a diretoria vai fazer, mas hoje a gente precisa comemorar, porque essa temporada não foi fácil. Mas eu sempre falo, se não for sofrido, gente, não é Atlético. Graças a Deus, estamos de volta. Conseguimos o objetivo aos trancos e barrancos. O Daí Helma sempre acreditou, né? Quanto o Cuiabá, eu dei uma desacreditada, mas esse homem, Papito, professor Daí Helma, acreditou, né? Viu o que a gente não estava vendo e conseguiu o êxito, conseguiu acesso. Tem que renovar com o homem.
porque conseguiu a Série A e vamos ver o que vai dar. Nação atleticana, um grande abraço, que Deus abençoe todos os atleticanos do mundo. Subimos e o furacão voltou! O furacão voltou! Voltamos! Um grande abraço, Deus abençoe. Se inscreva no canal, curte esse vídeo, porque esse vídeo vai para muito atleticano feliz, como eu, como você hoje. Um grande abraço, nação atleticana, e vamos comemorar! Subimos! Um abraço!